Fala pessoal, vamos para mais uma aula de Python para ciência de dados. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um método iterrows, que é um método que permite percorrer todas as linhas de um data frame. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e comentem aí se tiverem alguma dúvida ou sugestão, tá certo? Esse método iterrows é um método do tipo generator, certo? Quando a gente bota o método next, a gente imprime a primeira linha do objeto iterate e traz para a gente a informação do índice, da coluna e da informação de cada coluna, certo? É essa a estrutura que o iterrows mostra para a gente. Então, para percorrer, a gente vai fazer o loop, né, com o for, vai colocar as variáveis que a gente quer e vai lançar aqui o nosso dataset. O método head a gente já sabe qual é, né, que é para a gente filtrar apenas algumas linhas do data frame. Ponto iterrows. Iterrows é o que vai permitir fazer esse loop. Se a gente não colocar o iterrows, por exemplo, a gente tirar aqui o iterrows, pode ver que vai dar erro. O for sem o iterrows ele não funciona, certo? Então por isso a gente tem que usar o iterrows. Então aqui a gente vai percorrer o nosso data frame, as 10 primeiras linhas, para não rodar um comando extenso, passando as variáveis índice e a linha do nosso dataset, pegando as 10 primeiras, certo? E vamos imprimir o índice e a linha. Se a gente rodar aqui, pode ver que ele pegou aqui ó, o índice 0, as colunas desse índice 0, que é a primeira linha. Terminando aqui, já vem para o índice 1, pega as informações dessa linha do índice 1, do índice 2 e assim por diante. Como a gente pediu só 10, então termina na 9, né? Porque a gente começou no 0. Como vocês sabem, no Python e no Pandas, ele sempre inicia no 0, ele não inicia no 1. As contagens. Certo? A gente pode também mostrar, dentro desse loop, apenas as colunas que a gente quiser. Se a gente quiser visualizar só algumas colunas, a gente pode aqui dizer quais são as colunas que a gente quer visualizar. Então aqui eu vou percorrer, tá, o data frame e imprimir o índice e a linha, e agora pegando as 20 primeiras. Mas aqui eu só peguei o estado, a data e os casos novos, tá? Esses 3 campos aqui. Então, da gente percorrer o mesmo comando de cima, porém, nesse aqui a gente está escolhendo as colunas. Antes de rodar, eu vou filtrar aqui para uma melhor visualização. E vou usar aquele método lock que a gente viu em aulas anteriores para filtrar só o estado de São Paulo no nosso data frame, certo? Rodei aqui, então a gente só tem São Paulo agora no nosso data frame. E vou percorrer aqui as 20 primeiras linhas. Então a gente vai ver aqui, ó, que ele vai nos mostrar o índice da linha, o estado, que foi a primeira coluna que a gente pediu aqui para visualizar, a data e o número de casos novos. Então ele percorreu aqui as 20 linhas, né? As 20 primeiras linhas.
e nos mostrou apenas as 3 colunas que a gente pediu. Certo? A gente pode também, com esse método interroge, modificar informações das nossas colunas, certo? Aqui, ó. Eu vou percorrer aqui a coluna semana EPI e vou pedir para acrescentar na semana, no número da semana que tiver, acrescentar mais um. Então, a gente entra aqui, ó, nas 10 primeiras linhas desse campo aqui, semana EPI, do nosso data frame, a gente vai ver que a informação que a gente tem lá, ó, é 5 noves e 5 10. Certo? Semana 9, 5 vezes, semana 10, 5 vezes. Então, o que a gente vai fazer aqui, percorrendo, é somar a cada linha dessa mais um. Então, quando a gente rodar, vai ter que ficar 5, 10 e 5, 11. Porque a gente vai modificar a informação da nossa coluna. Uma particularidade que é preciso a gente saber é que a gente precisa usar esse et aqui. Se a gente simplesmente for colocar a informação sem o et, não vai funcionar. Tá? O interroge precisa informar o et para fazer essa alteração na nossa coluna. Então, vamos fazer o loop da mesma forma. Usando for, colocando as variáveis aqui, o índice e a linha, e chamando o nosso dataset. O head, a gente bota de 10 aqui, que é o que a gente quer ver lá, que é as 10 primeiras linhas, usando o método interrows, que é para fazer a iteração, né, de fazer o laço. Aqui a gente vai pegar do nosso dataset, coloca o método et e diz que os parâmetros vai ser o índice e a coluna semana EPI. E vamos modificar essa coluna aqui, cada índice desse ele vai percorrer e cada linha a gente vai modificar pegando a informação da que tem lá na linha, que tem lá no campo, a mesma informação e adicionar um. Então, se a gente rodar esse comando aqui, e agora verificar as 10 primeiras linhas do nosso data frame, desse campo aqui, semana EPI, a gente visto antes que tinha 5 9 e 5 10. Se a gente rodar esse comando agora, vai ter 5 10 e 5 11. Porque a gente percorreu o 9 aqui, pegou esse índice que tinha 9 e acrescentou mais um, ficou 10, e assim sucessivamente. Certo? Esse método a gente usa muito ele, muito mesmo, até para visualizar ou alterar os dados de algumas colunas que a gente queira, né? Se a gente tiver um dado, a gente não tem aqui no nosso data frame, mas se a gente tiver um dado de preço, por exemplo, um preço de um imóvel, e a gente está dizendo que o imóvel valorizou. Então, todos os imóveis de uma tabela a gente quer multiplicar por 0,5. Então, a gente vai percorrer o interroga, vai usar isso aqui, o et, tá? Aí bota aqui o campo, que seria valor do imóvel, multiplica por 0,5. Aí ele ia pegar todo o seu data frame e ia atualizar os valores desses imóveis. Tá? É outro exemplo aí que a gente pode usar esse método de Terrace. E outro método que funciona semelhante ao Iterrows, que também tem no Pandas, é o Itertuples, que ele faz a mesma coisa que o Iterrows, porém ele mostra a informação em forma de tupla, certo? Então, se a gente rodar aqui, ó, a mesma coisa, colocar a variável linha, percorrer o nosso dataset, o head aqui
vou aumentar de 10 para percorrer as 10 primeiras linhas e dividir terrows e tertúplex, tá? Quando a gente for imprimir, vocês vão ver que a visualização aqui já é diferente. Ele vem aqui, ó, ele diz o índice aqui e a coluna e a informação de cada coluna em formato de tupla. Cada tupla dessa aqui é uma linha. Aí é mais com o que você preferir, tá? Nos meus projetos eu uso o Iterus com tranquilidade, mas quem quiser e achar melhor pode usar o Itertuples. E aqui é a mesma forma que você, como no Iterus, você pode pegar só as linhas que vocês quiserem, os campos, aqui também pode. Você coloca aqui o laço, né, o loop, diz aqui a variável, diz aqui qual é o nosso dataset, acho que se vai querer limitar a quantidade de linhas ou não, você pode percorrer o dataframe todo, aqui eu estou limitando por 10, e usei aqui o método de tertuples. E na visualização aqui no print, eu peguei apenas 3 colunas também, da mesma forma do Iterus. Então, tá, a gente rodar aqui, vai ver que tem a mesma coisa. Pegou o campo estado, o campo data e o campo casos novos. Então, temos essas duas formas aí de percorrer o nosso data frame, certo? Era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês nessa aula. Qualquer dúvida pode comentar, se inscreva no canal, curtam o vídeo e até a próxima aula.